40 a 50 metros de altura. É um dos maiores investimentos que Porto Alegre já fez agora nesses últimos anos. Demorou uns quantos anos aí para ficar pronta. Eu não tinha passado por aqui ainda. Está sendo a minha primeira vez. Desde que abrir as porteiras aí para o pessoal passar. E a gente está tendo esse prazer de poder passar aqui pela nova ponte do país. Isso aqui, olha só, olha o subidona. E olha o subidona. Se tivesse uma montanha russa, olha só. Ali é a antiga, ali é a ponte. Muito na questão do trânsito, de congestionamento aqui. Na antiga ponte era muito grande. Vou passar por um lado aqui. Congestionamento. No momento que levantava lá a ponte, lá o pessoal ficava ficou tão fácil, ficou tão legal, que é só vir aqui pela esquerda. Isso eu acompanhei tudo pelo YouTube antes de conhecer, né? Pega pela esquerda, ficou algo muito prático, porque já sai direto pro pessoal que vai pro litoral. E aqui logo em seguida a gente já vê a arena. O pessoal que é gremista, olha aí a arena. A arena, na verdade, ficou muito valorizada agora na questão de o pessoal filmar essa nova ponte. E é isso aí, galera. Assim que a gente chegar lá no litoral, em seguidinho um vídeo novo aí pra vocês. Fique com Deus, Deus abençoe. E aí, pessoal, já estou chegando aqui no lugar onde eu vou gravar o vídeo. São 4 horas da tarde, tá um frio. A praia, aliás, o mar tá muito agitado. Vocês podem sentir o barulhão aí. Pra quem não sabe, Júnior Live colocou o pé na estrada. A gente tá no litoral, está em Torres. São imagens belíssimas, lugar belíssimo, algo muito lindo, 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 lindo. E eu vou gravar cada cantinho aqui para vocês acompanharem no vídeo. Acompanha aí. No ano 90 a 95 depois de Cristo, as autoridades romanas é representada pelo imperador Domiciano. E esse imperador, ele decide prender o último profeta que restava, João, a fim de calar os cristãos, a fim de exterminar com o cristianismo. Então ele envia João para uma ilha aonde é difícil o acesso, tanto para entrar como para sair, a ilha de Patmos. Mas só que o imperador e as autoridades acharam que o cristianismo iria parar e que mesmo João exilado, sozinho, juntamente com outros criminosos, ele iria se calar. Só que não.
João então é tomado pelo Espírito Santo. João é cheio da glória de Deus, como a gente pode ler no livro de Apocalipse 1:9. O anjo então veio até João, mesmo João preso em uma ilha, mesmo João em meio a criminosos, o Senhor enviou o anjo, e tudo aquilo que João iria contemplar era para João escrever, pois essa escrita, essas cartas seriam as advertências para as 7 igrejas. E João assim fez, escreveu as 7 cartas, tudo aquilo que João contemplou, ele escreveu e enviou através de um mensageiro às 7 igrejas. Só que em uma em especial, Deus advertiu com uma advertência mais severa do que as outras. E é desse assunto e é dessa igreja, da igreja de Laodiceia, que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Então me acompanha, venha contemplar comigo também as maravilhas desse lugar, aqui em Torres, no Rio Grande do Sul. Na costa da Ásia Menor, Vale de Lico, Turquia, a igreja de Laodiceia recebe a mais dura e a mais severa advertência entre as outras igrejas. Ela que representou e que representa a 7ª era do cristianismo, a igreja dos últimos dias, a igreja dos últimos tempos, nos traria grande advertência não só para aquele tempo, mas para os dias de hoje também. O que tornou Laodiceia tão autossustentável? Por que ela é chamada da igreja dos últimos tempos, a 7ª era do cristianismo? Laodiceia ela se tornou a principal rota comercial. Havia muitas coisas para oferecer. Além de ser a principal rota, havia faculdades, havia medicina de alta qualidade. Para você ter uma ideia, já existia oftalmologista naquela época. Eles produziam um colírio chamado pó frígio, uma mistura de minerais. E também eles fabricavam uma lã muito especial, que somente eles fabricavam, a lã negra. E se hoje nós formos falar sobre moda, a gente vai lembrar de Paris, Milão, Nova York. Naquela época era Laodiceia e Roma. As duas disputavam porque eram fabricantes de tecidos valiosos. E essa lã que somente Laodiceia fabricava, que era a lã negra. Para você ter uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, Laodiceia sofreu um grande terremoto e grande parte dessa cidade foi destruída. E Roma oferece ajuda a Laodiceia para que essa cidade venha se erguer novamente. Só que Laodiceia ela rejeita, porque ela era autossustentável. Em pouco tempo Laodiceia se ergueu pelos seus próprios meios, pelo funcionamento de ter a alta suficiência de poder produzir, fabricar e de autossustentar. Mesmo Laodiceia sendo uma cidade rica, sendo a principal rota comercial, mesmo sendo autossustentável, o que não havia em Laodiceia era um sistema de água. Eles não tinham como se sustentar com água. Então Laodiceia procurou 2 cidades próximas ali, cerca de 10 quilômetros cada uma. Uma se chamava Herápolis e outra Colossos. Uma produzia águas termais, águas quentes, e outra produzia água fria. Laodiceia então usa o sistema aqueduto para poder extrair desses lugares
nesses dois lugares, nessas duas cidades, a água para poder abastecer Laodiceia. Só que a água que chegava, que vinha desses dois canais que se encontravam entre água quente e água fria, não era o que se esperava quando chegava até Laodiceia. E é nesse contexto todo que João escreveu em uma dessas cartas que foi endereçada até Laodiceia, aonde Deus usou como metáfora esses dois canais e que nos serve de advertência nos dias de hoje. A mensagem enviada até a igreja de Laodiceia. Tudo que João contemplou, João escreveu e endereçou até as 7 igrejas. Em especial nesse vídeo, a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentar ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e logo estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido, então ouçam o que o Espírito diz às congregações, o que o Espírito diz às igrejas. A carta então chega até a igreja de Laodiceia. A liderança reúne o povo para ouvir e entender que o Espírito de Deus queria falar às congregações. Essa carta ela chegou com muitas repreensões. Nenhum elogio o Espírito de Deus faz à igreja de Laodiceia, ao contrário das outras. E no início dessa carta, Deus fala assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor conhecia o povo daquela igreja, não só pela aparência externa, mas também Deus conhecia no mais íntimo de cada um. Deus estava vendo que a igreja de Laodiceia estava vivendo uma vida de aparência, religiosidade. Por a igreja crescer de uma forma muito grande e se tornar uma igreja autossustentável, assim como todo o contexto da cidade, os cristãos daquela igreja começaram a ficar isentos de lutas, de barreiras em sua vida, de perdas reais. Então se tornaram cristãos arrogantes, presunçosos, soberbos, avarentos e uma altivez que estava tornando aquele povo se tornar morno. E quando Deus fala na sua carta que preferia que
aquela igreja fosse fria ou quente, que tomasse uma posição, Deus de forma alguma estava tentando nos explicar nos dias de hoje que Ele estava medindo a temperatura espiritual daquela igreja. Muitos interpretam esse texto como se Deus estivesse medindo a temperatura daquela igreja. E também parece até que Ele está desejando que aquela igreja seja fria ou seja quente. Mas se nós formos entender a palavra de Deus, de maneira alguma Deus desejaria que a igreja fosse fria ou que fosse quente. De maneira nenhuma Ele iria desejar que a sua igreja esfriasse, ou que a sua igreja se perdesse, ou que a sua igreja não tivesse crescimento algum, ou que não herdasse o reino de Deus. Se a gente for analisar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, jamais Deus desejaria uma coisa dessa. Então, nós temos que interpretar o que Deus quer dizer com frio ou quente. Então a gente entende que Deus não está medindo a temperatura daquela igreja, mas sim está medindo as obras daquela igreja, o sentimento daquela igreja, o que aquela igreja está fazendo. E quando Ele fala em mornidão, é porque aquela igreja não está influenciando em nada, não está abençoando em nada. Então quando Deus usa aquela metáfora da água quente e da água fria, a principal frase citada nessa carta vem de um exemplo e de uma comparação que o próprio Deus faz ao extraírem água quente e água fria por tubulações até a cidade de Laodiceia. Na verdade, o que se esperava era uma água prazerosa, uma água que se pudesse tomar, algo refrescante, algo agradável. Só que a água que chegava até Laodiceia por esses longos tubos era uma água morna, uma água saloba, uma água intragável. E Jesus vai fazer essa comparação da igreja de Laodiceia com essa água morna que não tinha como beber. Então ele vai citar a frase que está a ponto de vomitar essa água morna. E ele compara essa água morna com a igreja de Laodiceia. Ele está se referindo às águas de Herápolis, por exemplo, como são águas termais, águas quentes, são águas medicinais. E a procura daquelas águas era porque aquelas águas curavam. Elas tinham minerais, a areia branca que sai daquelas águas eram minerais que curavam pessoas de problemas de pele, reumatismo e tantos outros problemas. Então aquele lugar atraía pessoas para que se curasse, porque as águas termais, as águas quentes de Herápolis eram águas que curavam. E quando a gente fala das águas frescas de Colossos, são águas que refrescam, que trazem refrigério. O Espírito de Deus, quando Ele quis trazer águas quentes e águas frias como exemplo, de maneira alguma Ele estava medindo a temperatura da igreja de Laodiceia. Ele estava querendo dizer que eles tomassem uma posição, que não ficassem na mornidão, porque não estavam influenciando em nada e não estavam fazendo absolutamente nada. Eles não estavam abençoando em nada ninguém, nem a eles mesmos. Então quando o Espírito de Deus falava em águas quentes e águas frias, é que tomassem uma posição, que fossem quentes como as águas de Herápolis, medicinais, que trouxessem cura, ou que fossem águas frescas como as águas de Colossos, que trouxessem refrigério. E é isso como cristãos, e nós devemos ser até mesmo nos dias de hoje, que a gente possa trazer refrigério para as pessoas, que nós possamos trazer cura para as pessoas, que nós possamos abençoar as pessoas. Então as obras da igreja de Laodiceia não eram mais assim. Era uma igreja morta, era uma igreja desgraçada, pobre, cega e nu. E não sou eu que falo isso, é a própria palavra de Deus. O próprio Deus diz assim:
E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. E ele dá um conselho depois disso à igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aqui Deus está querendo dizer que comprasse dele a verdadeira riqueza, que comprasse dele o verdadeiro sentido espiritual da vida, provado no fogo. E as vestes brancas para te vestir, vestes novas, vestes brancas, vestes de santidade, que somente Deus podia oferecer para a igreja de Laodiceia. E não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então Deus também oferece à igreja de Laodiceia o colírio para que eles vejam os seus erros, vejam os seus pecados, vejam a soberba, vejam o seu coração, vejam a sua nudez, vejam a sua cegueira. E por que o Espírito de Deus está falando sobre vestes, sobre riqueza espiritual e sobre colírio? Porque a cidade de Laodiceia, ela produzia a melhor lã para as melhores roupas. Então eles se exibiam com essas roupas. Eles achavam que isso era o suficiente, vestir o externo. E também eles produziam colírio. Com a produção então do colírio, todas essas coisas eles achavam que era suficiente. E todos esses sentimentos de autossuficiência fez com que aquele povo, aqueles cristãos, perdessem a sua verdadeira identidade como igreja, a ponto deles mesmos se acharem e falar como o próprio Deus, como o próprio Espírito de Deus fala aqui na carta, que eles mesmos diziam assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então, para você ver o tamanho era a soberba, o tamanho era a autossuficiência daqueles cristãos de Laodiceia. Então, eles chegaram ao ponto de frequentavam a igreja, eles não abandonaram a Deus 100%, não com aquele verdadeiro fervor. As obras que aquela igreja tinha não eram as obras que Deus desejava que aquela igreja oferecesse. Então, quando Deus, mas mesmo com toda a repreensão e com os conselhos que Deus dá nessa carta para a igreja de Laodiceia, jamais em maneira nenhuma, o Espírito de Deus queria que aquela igreja se esfriasse, que aquela igreja se terminasse ou que aquela igreja desistisse. Por mais que aquela igreja estivesse em pecado, por mais que aquela igreja estivesse caída, sem produzir absolutamente nada, sem entender a sua verdadeira identidade, por mais que ela perdesse o primeiro amor, o Senhor nunca deixou de amá-la, nunca deixou de amar a igreja de Laodiceia. Por isso que ele escreveu essas cartas, para levantar essa igreja novamente. E essa igreja, ela representa os dias de hoje. Os dias de hoje, a igreja dos últimos dias. Ela é considerada a igreja dos últimos dias. Então a gente devemos pegar a igreja de Laodiceia como exemplo para as nossas vidas e entender, de fato, o que nós estamos defendendo. Qual é a verdadeira causa que estamos defendendo. Ainda nessa carta, quase no finalzinho, Apocalipse 3:14, lá no 19, Deus fala assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Então, o conselho que Deus nos dá, mesmo a gente ainda não se arrependendo, mesmo a gente ainda caído em pecado, Deus ainda nos ama e está nos dando um conselho, que a gente se levanta
que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e que nós venhamos a ser zelosos pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Não é simplesmente o fato da gente frequentar a igreja, estar no culto, ter os nossos cargos, desempenhar as nossas funções dentro da igreja. Isso não basta. Nós temos aqui o exemplo da igreja de Laodiceia. Pessoas que estavam ali com os seus corpos, trabalhando dentro da igreja, com as suas funções, nos cultos, nos seus congressos, nos seus eventos, mas o seu coração, a sua mente estavam muito distante das coisas de Deus. Então Deus escreve essa carta para que a gente venha se arrepender também nos dias de hoje e venhamos a ser zelosos pela obra de Deus, pela causa que defendemos verdadeiramente, em que nós venhamos entender que a nossa verdadeira identidade de cristão é sermos verdadeiramente como as águas de Herápolis. Venhamos a trazer cura para as pessoas. Venhamos a ser como as águas frescas de Colossos, trazendo refrigério para a alma das pessoas. Que nós venhamos ser bênção para as pessoas. Que nós venhamos sair dessa mornidão, porque a mornidão, ela não traz absolutamente nada, não abençoa ninguém. Então, quando Deus fala que Ele está a ponto de vomitar essa igreja da sua boca, é porque não tem como engolir, não tem como tragar uma água que é morna, que é saloba, que é horrível de tomar. E sim, águas como de Colossos, refrescantes, e águas quentes como de Herápolis, que venham trazer cura. Então Jesus está ainda batendo na porta, como ele diz aqui no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está ainda à porta batendo. Ele está lá na igreja de Laodiceia, ele estava no lado de fora. Ele estava querendo entrar dentro dessa igreja para poder trabalhar nesses corações. Só que a igreja rejeitava o Espírito de Deus. A igreja estava confortável com os seus carros, com as suas roupas, com o seu dinheiro, com o seu bom trabalho, com a sua posição. Isso bastava para a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque o contexto da igreja de Laodiceia era uma cidade rica, soberba, e a igreja cresceu junto com isso. Que nós venhamos a nos desligar daquilo que nos faz crescer soberba em nossos corações, que é aquilo que nos faz trazer altivez para as nossas vidas, que é aquilo que nos faz desviar do verdadeiro propósito de Deus, da verdadeira causa que é defender o Evangelho, que nós venhamos a nos afastar. Se coisas materiais te afastam de Deus, é melhor você pensar no que é mais importante para a sua vida. Coisas, posições, ou verdadeiramente ser bênção na sua própria vida e na vida das pessoas. Então seja como as águas de Herápolis, águas curadoras. Venha ser como as águas de Colossos, águas que venham trazer refrigério, que você possa levar refrigério para a vida das pessoas, que você venha ser bênção para a vida das pessoas, não uma aparência arrogante, não uma aparência cacuete de cristão, aparentemente um cristão, mas não, no fundo não é cristão. Então que você venha a ser, não aparentemente um cristão, mas verdadeiramente um cristão. Que Deus abençoe você, que você tome posse dessa palavra. Venha ser sim uma pessoa que leve cura, venha ser sim uma pessoa que leve refrigério, porque é isso que o Espírito Santo diz às igrejas. É isso que o Espírito Santo diz nesses últimos dias, que venhamos ser assim. Venhamos a levar a cura, refrigério para a vida das pessoas. Em nome de Jesus.